Seja bem-vindo ao mundo marcial. A maioria sabe que a finalização leva o seu nome, mas muitos não conhecem a história de Masahiko Kimura. Durante sua época, Kimura foi um dos judokas mais talentosos que conquistou diversos campeonatos e lutas. Neste vídeo irei me aprofundar em sua história, repassando seu tempo como atleta e seu exaustivo regime de treinamento. Além, é claro, de detalhar sua luta histórica com Hélio Gracie. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Kimura nasceu em 10 de setembro de 1917 em Kumamoto, Japão. Aos 16 anos, após 6 anos de judô, foi promovido a quarto dan. Ele derrotou 6 oponentes, todos de terceiro e quarto dan, consecutivos. Em 1935, aos 18 anos, ele se tornou o mais jovem de todos os tempos a ir para a faixa preta de quinto dan ao derrotar 8 oponentes consecutivos no Dojo Kodokan. Ele tinha 1,70 m de altura e pesava 85 kg. Na primavera de 1935, no Kohakushiai, competição de equipes vermelhas e brancas do Kodokan, Kimura derrotou 8 oponentes. Em sua nona luta perdeu para Miyajima, aluno da Universidade Meiji. Em maio de 1935, Kimura lutou contra Kenichiro Ozawa no campeonato da divisão quinto dan. Kimura atacou com uma combinação de grande varrida por dentro, para grande varrida por fora. Ozawa rebateu os golpes de Kimura com tanta força que Kimura sofreu uma concussão. Em sua segunda luta no campeonato quinto dan ele enfrentou Kenshiro Abe, de 1,68 m e 71 kg. Abe era tão habilidoso que Kimura sentiu como se estivesse lutando contra uma sombra. Cada lance que ele tentou não teve efeito algum. Abe rebateu as investidas de Kimura. Ele era tão rápido e poderoso que Kimura perdeu o equilíbrio muitas vezes. Não havia dúvida de que Abe havia derrotado Kimura de maneira direta. Abe venceu a divisão quinto dan. No outono de 1935, Kohakushiai, na divisão quinto dan, Kimura venceu seus 2 primeiros oponentes com facilidade. Seu terceiro adversário foi Hideo Yamamoto de 1,65 m e 65 kg. Kimura avançou e foi direto para uma técnica de perna, que marcou uma queda. Depois disso, ele tentou liderar com o pé oposto. Porém, Yamamoto foi habilidoso nos dois lados e pegou Kimura com uma pequena varrida por dentro e o finalizou. Yamamoto continuou na competição e derrotou mais 4 adversários. Vingança contra Abe, Ozawa e Yamamoto. Kimura ficou extremamente decepcionado com suas 4 derrotas em 1935. Ele considerou abandonar o judô, mas através do conselho e incentivo de seus melhores amigos, Funeyama e Kairi começou a treinar com uma nova determinação. Durante todas as noites ele praticou contra uma árvore para aperfeiçoar sua técnica especial, a grande varrida por fora. Depois de 6 meses, suas técnicas de projeção eram tão violentas, que suas lutas diárias no Dojo Kodokan resultariam em 10 pessoas com concussões. Kimura reencontrou Ozawa no dojo da Polícia Metropolitana. Aqui ele jogou Ozawa com violência no chão com muita facilidade. Kimura volta a ver Abe e o chamou para uma luta. Abe aceitou graciosamente. O dojo de 500 tatames ficou em silêncio, exceto pelos 2 judokas. Durante a luta de 20 minutos, Abe foi arremessado várias vezes. Enojado, Abe finalmente desistiu. O Shijima Sensei organizou uma partida para Hideo Yamamoto e Kimura no Mitsubishi Dojo em Tóquio. Yamamoto não foi páreo para um muito melhorado Kimura, ele o arremessou com muita força no solo e finalizou com uma chave de braço. Campeão do Japão de 1937 a 1939. Em outubro de 1935, Kimura ganhou seu primeiro título importante, o All Japan Collegiate Championships. No mesmo torneio, 2 anos depois, o torneio era realizado a cada 2 anos, Kimura venceu novamente de forma impressionante com mais 6 vitórias. Kimura foi o primeiro aluno autorizado a competir na divisão profissional no Campeonato Japonês de Judô, realizado em outubro de 1937. Kimura derrotou seus 2 primeiros oponentes. Eventualmente ele chegou à final contra Masayuki Nakajima, quinto dan, de 1,70 m, 82 kg, bicampeão.
Nos primeiros 15 minutos da partida de 40 minutos, nenhum dos dois marcou ponto decisivo. No segundo período, Kimura o arremessou. Kimura sentiu que havia vencido a partida e relaxou um pouco. Nakajima reagiu imediatamente, também arremessando Kimura no chão. O segundo período da luta terminou com os dois empatados. Nos últimos 10 minutos, Nakajima foi derrubado, onde Kimura aplicou uma imobilização e conquistou o campeonato. Após a vitória, Kimura deu um tapa na cara para ter certeza de que não estava sonhando. Naquela noite ele comeu uma refeição farta com 13 tigelas de arroz. Quando os repórteres questionaram Kimura sobre sua grande vitória, ele disse que ganhar seu primeiro título All Japan foi sua experiência mais memorável. Mesmo na noite seguinte ao torneio, Kimura estava treinando novamente. Ele fez 500 flexões e 500 golpes de faca de mão antes de ir para a cama. Ele não dormiu bem naquela noite. Em vez disso, ele continuou revivendo os momentos de sua partida pelo campeonato. Ele ficou preocupado com o fato de ter perdido alguns arremessos. Ele sentiu que isso poderia facilmente ter sido decidido mais facilmente. Portanto, Kimura concluiu que para manter o título pelos próximos 10 anos ele teria que treinar mais. Kimura treinou 6 dias por semana durante 9 horas, que incluía 1000 flexões tradicional ou flexões hindus. Bunny Hop, 1 km, é um exercício de peso corporal baseado na locomoção quadrúpede. É um exercício pilométrico que promove coordenação, mobilidade e agilidade. Headstand, 3 séries de 3 minutos, contra uma parede, é uma espécie de plantar bananeira só que com a cabeça no chão. Prática de judô, sem arremessos. Levantamento de peso e supino com barra com um braço, 15 repetições de cada lado ou supino reto, 3 séries, de 3, 2 e 1 repetição. 200 abdominais. 200 agachamentos com parceiro, tronco de árvore, barra ou saco de areia com peso cerca de 100 kg. Prática de judô. 500 golpes faca da mão. Prática de judô. Sparring de judô, rodadas de 3 minutos. Prática de arremessos contra uma árvore por 1 hora. Prática adicional de judô por 1 hora. Kimura também foi vitorioso no All Japan Championships, realizado de 16 a 17 de outubro de 1938, do Kodokan. Na fase preliminar, Kimura venceu. Na semifinal, ele lutou contra Tashiro. Tashiro tentou muitas vezes derrubar Kimura, mas sem efeito. Kimura atacou com um poderoso arremesso, que feriu o ombro direito de Tashiro. Na partida final, Kimura enfrentou Ogawa de 1,80 m e 110 kg. Ogawa atacou com uma ferocidade Kimura e ambos caíram no chão. Kimura imediatamente moveu-se para imobilizar Ogawa. No campeonato japonês de 1939, Kimura venceu. Na semifinal ele derrotou Oshii Quinto Dan. Na partida final ele lutou contra Tokizane Quinto Dan. Durante a luta, Tokizane foi extremamente defensivo. Kimura contornou as defesas com uma combinação de arremessos, conseguindo a vitória. Kimura venceu os últimos 3 campeonatos japoneses consecutivos e foi premiado com a bandeira do campeonato. Kimura é a única pessoa no mundo que já possuiu essa bandeira. Tenhan Shiai Tournament 1940. O Tenhan Shiai foi um torneio especial realizado na presença do imperador japonês. Foram 52 competidores no grupo amador e 32 profissionais. Isamu Fujiwara Quinto Dan venceu o amador derrotando Yasushi Matsumoto Quinto Dan, um dos rivais mais difíceis de Kimura. Kimura derrotou seus 3 primeiros oponentes. Na semifinal, Kimura enfrentou Iwa Airosei Quinto Dan de 1,65 m e 82 kg pela terceira vez. Nas 2 partidas anteriores Kimura havia vencido. As primeiras 5 tentativas de Hirosei em Kimura não tiveram sucesso. Finalmente, na 6ª tentativa, Kimura quebrou as defesas de Hirosei com uma combinação de técnicas e venceu. Takahiko Ishikawa Quinto Dan foi o oponente de Kimura na rodada final. Ishikawa durou apenas 42 segundos quando foi arremessado. Campeonato de Judô do Oeste do Japão de 1947. No Campeonato de Judô do Oeste do Japão na rodada preliminar, Kimura derrotou Toshiro Daigo, Quinto Dan, campeão All Japan de 1951, 1954 de 1,79 m e 90 kg.
Para determinar o campeão final, um round adicional foi organizado entre Masahiko Kimura, campeão do Japão em 1937, 1938, 1939, 1949, e Yasuichi Matsumoto, de 1,84 m e 84 kg, campeão do Japão em 1948, e Yoshihiko Yoshimatsu, campeão japonês em 1952, 1953, 1955, de 1,80 m e 115 kg. Kimura venceu Matsumoto por decisão em 2 prorrogações. Matsumoto perdeu para Yoshimatsu. Kimura derrotou Yoshimatsu. Seu prêmio pelo torneio foi equivalente a $10.000. Campeonato Japonês de Judô de 1949. Aos 32 anos, Kimura competiu em seu último All Japan. Em sua primeira partida ele derrotou o campeão do campeonato de judô do leste do Japão Hattori de 1,70 m e 110 kg. Em seguida, ele venceu Yoshimi Ozawa de 1,65 m e 68 kg. Takahiko Ishikawa foi definido para lutar contra Kimura na final pela 4ª vez. A luta durou 3 prorrogações e os dois foram declarados campeões. Ishikawa conquistou o título em 1950, foi vice-campeão em 1952 e terceiro em 1951, 1953, aos 36 anos. Ishikawa Sensei era um grande lutador que ainda dominava os campeonatos de judô até os 30 e poucos anos. Kimura no Brasil. Em julho de 1951, Kimura e 2 outros judokas japoneses foram convidados a competir no Brasil. Kimura, aos 34 anos, estava acompanhado pelo campeão universitário de 110 kg Yamaguchi Kato. Era para ser uma luta de judô versus jiu-jitsu brasileiro. Kato aceitou o desafio de Hélio Gracie, campeão brasileiro há 20 anos. O perdedor foi determinado por finalização com estrangulamento ou chave de braço, ou por nocaute, arremessos limpos e poderosos. Durante a luta de Kato ele jogou Hélio diversas vezes. Hélio, que estava em ótimas condições, demonstrou sua tenacidade, quebrando os arremessos. Após 10 minutos de frustração, Kato decidiu aplicar um estrangulamento. Porém, o magistral Hélio aplicou seu próprio estrangulamento deixando Kato inconsciente. Com o desmaio de Kato, Hélio foi declarado vencedor. Semanas depois, Hélio desafiou os 2 membros restantes da equipe, Yamaguchi ou Kimura, para uma partida. Yamaguchi recusou por medo de se machucar, mas Kimura aceitou o desafio. Havia 20.000 espectadores presentes. Um caixão foi trazido pelos seguidores de Hélio. Presumivelmente, Kimura seria morto por Hélio. No dia da partida, o presidente e o vice-presidente do Brasil compareceram ao ringue. Durante a luta, Kimura jogou Hélio repetidamente com arremesso de um braço e ombro, grande varrida por fora e varredura de quadril. Ele também incluiu técnicas de luta dolorosas e sufocantes. Hélio provou ser um adversário formidável, recusando-se a se render após 12 minutos de luta exaustiva. Kimura então derrubou Hélio. Durante a batalha que se seguiu, Hélio saiu da imobilização e Kimura foi direto para a chave de braço em forma de asa de frango. A chave de braço foi dolorosa, mas quando Hélio se recusou a se render, Kimura aplicou ainda mais pressão e, como resultado, Hélio quebrou o cotovelo esquerdo. Mesmo com o cotovelo quebrado, Hélio ainda não desistiu, então seu corner jogou a toalha. Kimura foi declarado vencedor por nocaute técnico. Embora Kimura tenha vencido a luta, foi reconhecido que Hélio tinha grande espírito de luta e vontade. Mais tarde, Kimura aplaudiu a tremenda vontade de vencer de Hélio. A partir desse momento dentro do jiu-jitsu brasileiro, a submissão seria chamada de Kimura. Judô profissional. Pouco depois de defender seu título de All Japan Judô em 1949, Kimura aceitou o cargo de instrutor-chefe de judô da Polícia Metropolitana de Tóquio. O início do cargo começaria em abril de 1950. Em fevereiro de 1950, o Shijima Sensei contatou Kimura, convidando-o a participar do judô profissional. Kimura aceitou porque se sentia em dívida com a generosidade de seu sensei. Além disso, a esposa de Kimura estava doente de tuberculose e Kimura precisava de dinheiro para comprar remédios. No total, 32 judokas aderiram ao empreendimento.
Kimura se tornou o primeiro campeão profissional de judô ao derrotar Yamaguchi. No entanto, após uma curta existência, o empreendimento fracassou, devido à falta de visão empresarial. Durante esta crise, que não incluiu nenhuma renda do judô profissional e a doença de sua esposa, Kimura e dois outros judokas decidiram fazer uma turnê de judô profissional no Havaí. Durante uma turnê no Havaí, Kimura conseguiu comprar remédios para sua esposa. Eventualmente, ela se recuperou da tuberculose. Eles tiveram um casamento feliz e criaram filho e filha, Masahiko Kimura no Pro Wrestling. Durante a década de 1950, Masahiko também entraria no mundo do wrestling profissional. Ele até abriu sua própria promoção chamada Kokuzai Pro Wrestling Association. Kimura costumava competir em duplas com Rikido Ozan. O homem é considerado o primeiro japonês Pro Wrestling Superstar. Os dois competiriam entre si muitas vezes para vender shows em todo o Japão, mesmo tendo algumas partidas trabalhadas amigáveis entre si. O incidente entre Kimura e Rikido Ozan. Como os dois eram as maiores atrações do pro wrestling japonês, os dois montariam uma grande partida, competindo uns contra os outros pelo campeonato japonês de luta profissional. O plano inicial era que esta partida terminasse em um empate para criar futuras partidas e grandes recompensas para cada lutador. No entanto, isso não é o que aconteceu e sua partida inicial teria um incidente infame. Durante a partida, os dois estavam trabalhando juntos e vendendo um para o outro. Isso foi até Rikido Ozan colocar Kimura no canto. Inicialmente, Rikido Ozan deveria bater em Masahiko Kimura com um golpe de faca da mão no peito. Em vez disso, ele golpeou o pescoço de Kimura e o deixou inconsciente. Rikido Ozan então começou a golpear Kimura com chutes e joelhadas no rosto, forçando o árbitro a intervir e anunciar Rikido Ozan vencedor. Rikido Ozan havia entrado no negócio por conta própria, saindo do roteiro e machucando legitimamente o judoca, que não tinha ideia do que estava acontecendo. Isso gerou uma indignação em Kimura e não haveria revanche. Anos mais tarde, Rikido Ozan seria assassinado em uma boate em Tóquio por um membro do grupo Yakuza. Inicialmente, a polícia pensou que Kimura era seu principal suspeito, porque ele tinha motivo para se vingar após o incidente no Pro Wrestling. Mas testemunhas na boate absolveram Kimura da acusação, já que ele não estava presente no incidente. Kimura volta ao Brasil. Kimura veio novamente ao Brasil em 1959, para fazer sua última turnê profissional de judô e wrestling. Ele foi desafiado por Valdemar Santana. Santana foi campeão de Gracie Jiu-Jitsu, capoeira e boxe. Ele tinha 27 anos, e 1,80 m e 90 kg. Em 1958, Santana nocauteou Hélio Gracie em uma luta que durou 3 horas e 45 minutos. Kimura arremessou Santana com arremesso de ombro, arremesso de quadril, grande varrida por fora então, ele aplicou uma chave de braço e venceu a partida. Pouco depois, Santana desafiou Kimura para uma revanche no Vale Tudo. No dia da competição, estavam presentes 10.000 espectadores. Desde o início, Kimura percebeu que Santana socava e chutava muito melhor. A única chance era um arremesso decisivo. Kimura cometeu um erro e tentou lançar um arremesso de ombro. Como os dois estavam encharcados de suor, sem kimonos, Kimura caiu no tatame. Santana seguiu com um soco direto e cabeçada na barriga de Kimura, não uma ou duas, mas 3 vezes. Kimura ficou atordoado, no entanto, ele manteve a calma e esperou pela chance de contra-atacar. Quando Santana tentou dar uma cabeçada pela 4ª vez, Kimura deu um soco na testa de Santana, entre os olhos, com toda a força. Santana, com o rosto coberto de sangue, recuou. Kimura se levantou do tatame e perseguiu Santana. A luta durou 40 minutos com empate, pois os dois estavam exaustos, sem conseguir causar dano total. Kimura tinha 42 anos na época. Masahiko Kimura se torna 10º dan. Depois de décadas de competição, Kimura se aposentaria e se tornaria professor em tempo integral. Seus anos de dedicação à arte marcial do judô lhe renderam o 10º dan, a classificação mais alta que um judoca pode ganhar. Kimura ensinava seus alunos todos os dias até falecer em 18 de abril de 1993 devido a um câncer de pulmão aos 75 anos. Ainda internado, ele fazia suas flexões habituais.
Ele é amplamente considerado como um dos maiores judokas de todos os tempos. Masahiko Kimura viveu e respirou a arte do judô. Sua dedicação foi inigualável e ele deixou um legado incrível. Seu nome foi imortalizado graças à submissão que recebeu o seu nome. O nome Kimura nunca será esquecido. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.